Olá, meu nome é Bruno Pasquarelli, sou professor da pós-graduação da Estácio, pesquisador e treinador de futebol. Você vai conhecer nessa aula um pouco mais sobre a ciência que hoje é aplicada no futebol. A gente vai navegar por conceitos mais gerais da ciência, vai situar onde atua a ciência aplicada ao futebol e conhecer algumas linhas de pesquisa e no final você vai entender por onde andam os estudos científicos que estão relacionados aos jogadores, aos treinadores, ao jogo e a todo o ambiente de ensino, aprendizagem e treinamento. No nosso primeiro tópico, vamos falar da ciência e da parte dessa ciência aplicada ao futebol. No segundo, vou trazer para vocês alguns dados de publicações científicas relacionadas ao futebol nos últimos anos e comparados a outras modalidades coletivas. No terceiro tópico, vou explicar especificamente como se faz a pesquisa científica no futebol, apresentando a parte de metodologia dessa pesquisa. No quarto tópico, vou dar exemplos de algumas linhas de pesquisas e estudos que mostram alguns avanços científicos dos últimos anos. E no quinto tópico, vou conversar com vocês sobre as perspectivas futuras e mercado de trabalho para quem tem essa formação acadêmica e científica. Então é importante a gente entender que o futebol aplicado à ciência, grande parte dele foi proveniente da ciência geral. E essas ciências estão relacionadas a áreas como a física, a matemática, a biologia, as ciências humanas e da educação, a medicina e outras áreas de interesse. Então, o primeiro passo de desenvolvimento da ciência aplicada ao futebol foi ir até a outras áreas da ciência buscar informações, conhecimentos e teorias relacionadas que podiam ser aplicadas também ao jogo de futebol. Consequentemente, existe sim uma ciência aplicada ao futebol. Quando o desenvolvimento de outras áreas passam a migrar informações que ajudam no desenvolvimento da ciência do esporte em geral e especificamente na ciência aplicada ao futebol, acaba por desenvolver uma própria ciência. E o futebol sim tem uma própria ciência, mas ela ainda está se desenvolvendo, ela ainda está encontrando seus métodos de pesquisa e análise, e ela ainda é muito menor comparado a outras áreas do conhecimento e outras áreas das ciências mais gerais, como abordado anteriormente. E existe também uma outra parte do futebol, que é a parte da obscuridão, onde não existe nem método pedagógico, nem científico, onde a informação empírica e a científica não atingem. Portanto, para vocês terem um panorama geral do que acontece, o futebol ele é influenciado pelas ciências gerais, ele desenvolve uma própria ciência, que eu chamei aqui de futebol aplicado à ciência, mas uma boa parte do futebol ainda não é aplicado à ciência. Ele ainda é aplicado somente com fontes empíricas, essas fontes às vezes de conhecimento mais tradicional e antigo, e é nesse sentido que a gente tenta desenvolver a ciência do futebol no sentido de estar mais próximo a outras áreas do conhecimento, também no sentido de desenvolver uma ciência própria relacionada ao esporte, especificamente ao futebol, e que essa ciência consiga atingir cada vez mais quem está na prática e ter uma unidade, uma consonância de conhecimentos acerca do futebol. Nesse segundo tópico, eu vou mostrar para vocês como andam as pesquisas científicas no futebol. E para ilustrar, vou fazer primeiro um adendo de como é que pode ser essa pesquisa no futebol. Então a gente pode estudar o futebol desde uma perspectiva micro, através de análises bioquímicas, microscópicas, de determinadas funções do nosso organismo, como podemos ter hoje também uma ciência aplicada no futebol que utiliza equipamentos de GPS que consegue rastrear os deslocamentos de uma pessoa, como mostra aqui na figura, e detectar também comportamentos coletivos de uma equipe. Ou seja, o futebol pode ser estudado e pesquisado desde um ponto de vista micro até um ponto de vista macro, que tem a ver com o comportamento coletivo. E a gente vai falar um pouco mais disso ao longo dessa aula. É importante também desmistificar que existe alguma coisa que se faz na pesquisa e outra coisa que se faz no treinamento.
Nos últimos anos, tem diminuído essa distância entre pesquisa e treinamento e tem saído bons trabalhos que servem tanto para quem está na teoria, na parte acadêmica, quanto para quem está na prática. Então, para que esse trabalho de pesquisa seja também um trabalho de treinamento, ele precisa estar ligado a um mesmo paradigma. Ele não deve influenciar tanto nas rotinas normais de um clube de futebol, e ele deve assim fazer com que nós consigamos uma maior aproximação da teoria à prática. E para vocês terem uma ideia como andam as publicações no futebol, eu fiz um levantamento dos artigos publicados na base de dados do PubMed sobre o futebol e sobre outras modalidades coletivas também populares. E dá para ver a discrepância e a quantidade enorme de artigos publicados nos últimos 10 anos no futebol comparado às outras modalidades que também são importantes. Nesse outro gráfico, mostra o crescimento da produção científica relacionada ao futebol desde os anos de 1990 até agora. Então dá para ver por esse gráfico quanto que aumentou a pesquisa científica aplicada ao futebol, gerando assim o que a gente chama de futebol aplicado à ciência. É uma parte desse futebol que ele é estudado, ele é divulgado e ele é aplicado. Para vocês terem uma ideia ainda maior do quanto que tem crescido as pesquisas científicas, agora tem um gráfico mostrando por década a quantidade de artigos publicados desde a década de 40, que nesse caso foram 3 artigos publicados na década. Nos anos 2000, o número de publicações científicas nessa década quase beirou os 3.000 artigos. Entretanto, nessa última década, de 2010 até 2020, foram publicados mais de 11.000 artigos científicos relacionados ao futebol, mostrando assim o quanto aumenta a pesquisa científica relacionada ao futebol. Então, para se fazer pesquisa, existem alguns métodos e alguns procedimentos. Esse autor ele exemplificou um passo a passo de como é que a gente faz pesquisa no futebol. Então, primeiro, existe uma população que a gente quer avaliar. Dentro dessa população, uma amostragem. Dentro dessa amostragem, a gente seleciona alguma amostra que vai fazer parte do nosso estudo e essa amostra é submetida a avaliações, testes e análises. A partir dessas análises, nós conseguimos ter alguns parâmetros dessa amostra. E quando esses dados são contrastados e junto com outros dados com uma amostragem parecida, nós conseguimos assim fazer uma descrição e uma generalização dessa amostra que foi estudada. E a gente consegue assim ter alguns parâmetros da população inteira que a gente quis estudar. No caso, por exemplo, atletas de futebol. A pesquisa científica também pode ser feita de diferentes formas. Da forma qualitativa, através de observações, de questionários, de análises, e quantitativa, através da recolha e do tratamento de dados, e também de uma forma híbrida, como está mostrado aí na figura em destaque em vermelho, que é quando se junta variáveis qualitativas e quantitativas dentro de uma pesquisa. Então nessa figura, o autor mostra que não é só dentro da universidade que pode se fazer pesquisa. Dentro dos clubes, escolinhas, também é possível fazer pesquisa. Entre observar, refletir, planejar e interatuar com os alunos e a comissão técnica, é um papel que pode ser desempenhado dentro ou fora da universidade, fazendo ou não pesquisa. E, nesse caso, ele aponta como os jogadores como sempre o centro das atenções do que a gente quer tanto observar, do quanto a gente quer de trocar informações para que esses jogadores possam melhorar o desempenho. O que aumentou muito na última década foi a possibilidade da quantidade de dados que podem ser recolhidos agora durante um treino ou durante uma partida. O Big Data já é uma realidade dentro do futebol, e ele leva em consideração um número muito elevado de informações que se tem a cada dia e a cada jogo, a cada treino, e essas informações elas devem ser tratadas, devem ser analisadas e usadas da melhor maneira dentro de uma equipe. Então, nesse artigo, os autores falam que não adianta ter o Big Data, ter uma quantidade imensa de dados. A gente tem que ter os dados certos. Ele fala que em vez de Big Data, nós temos que ter o Right Data.
que vai fazer com que os jogadores consigam desempenhar melhor e a comissão técnica consiga entender, controlar e monitorar todo esse trabalho que está sendo desenvolvido. Aqui são alguns passos que acontecem dentro de um clube. Então as informações têm um input de diferentes áreas, da fisiologia, da análise de dados, dos dados pelo treinador, fornecidos pelo treinador, uns dados de scout dos jogadores, e esses dados eles têm que passar por um processo de análise e têm que ser transformados em informações que possam ser visualizadas e reportadas de forma simples para a comissão técnica e também para os jogadores. E o corpo técnico, através desses dados, ele consegue tomar decisões, analisar melhor esses dados, observar alguns comportamentos, produzir conteúdo, criar ideias e assim modificar toda a construção do ambiente de treino. Uma outra visão importante também apontada nesse artigo é a visão do paradigma científico, que antes era o paradigma que ele separava a ciência em diferentes áreas e então as áreas pouco se conversavam. E agora o paradigma emergente é que essas áreas têm que estar unificadas, ou seja, a ciência tem que estar unificada, principalmente para enxergar os problemas que ela tenta investigar de uma maneira complexa e não uma maneira isolada, fragmentada, que não dá a visão da complexidade do que é, por exemplo, o desenvolvimento biológico de uma criança, o desenvolvimento da aquisição de habilidades motoras, ou então capaz de desvendar a complexidade do jogo. Então, o paradigma científico vigente, que deve ser usado hoje, é um paradigma que unifica diversas áreas da ciência a fim de conhecer melhor o que acontece nesse fenômeno, sem descartar outras áreas e sem ter uma posição unicentrada, e sim uma posição multicentrada que é capaz de explicar melhor o que acontece dentro do organismo ou dentro do jogo. Bom, agora eu vou mostrar para vocês alguns estudos científicos e linhas de pesquisas que têm avançado dentro do futebol aplicado à ciência. Bom, essa figura mostra que toda pesquisa que é realizada dentro do futebol, ela é realizada dentro desse contexto. Ou estudamos a evolução do jogo e a história do futebol, que também está relacionado à pedagogia, ou estudamos os jogadores, ou os treinadores, ou o jogo, ou o esporte como um fenômeno. Então existem diferentes linhas de pesquisas aplicadas ao futebol, provenientes de diferentes áreas, mas todas elas têm como objeto estudar a história do jogo, a pedagogia, os jogadores, os treinadores, o jogo ou o esporte futebol como um fenômeno moderno. Aqui eu destaquei para vocês uma cidade onde existem vários ambientes de ensino onde acontece o futebol. E o que eu quero destacar aqui é que aonde acontece um ambiente de ensino de futebol é também um potencial ambiente de pesquisa aplicado ao futebol. Seja em espaço privado, seja na escola, seja na comunidade, nas ruas, nos condomínios, nas praças, nos espaços públicos ou nas organizações esportivas. Todos esses ambientes, eles são potenciais ambientes para serem observados, pesquisados e investigados. Existe um ambiente menor chamado ambiente de aprendizagem, onde podem ser estudados a pessoa, ou seja, o aluno, o jogador, o atleta, o professor, treinador, e sua pedagogia, o seu método de ensino. Então existem enormes possibilidades de estudo e pesquisa dentro desse ambiente de aprendizagem. E é aí que se concentra a maior quantidade de estudos científicos aplicados ao futebol, de diferentes linhas de pesquisas e áreas do conhecimento, desde a biomecânica, a fisiologia, a bioquímica, as ciências humanas, as ciências da educação, as ciências sociais. Então esse ambiente de aprendizagem, além de ser um ambiente de ensino também, ele também é um ambiente de pesquisa. Eu vou começar mostrando para vocês então uma pesquisa do meu trabalho de doutoramento. E ela tem a ver com o ambiente de aprendizagem. O que um método de ensino pode acarretar dentro do comportamento tático e técnico de jogadores de futebol. Nesse meu estudo, eu utilizei o passe como uma ferramenta de avaliação
para detectar o comportamento de uma equipe, visto que o passe é a ação que mais acontece dentro do jogo e é uma forma de comunicação natural entre os jogadores. E para isso eu utilizei a análise das redes de interação, que nada mais são do que detectar o papel individual de cada jogador dentro de uma equipe no que se diz ao passe. Então, em uma das métricas que eu utilizei, eu quis identificar quais são os jogadores que atuam como ponte, ou seja, aqueles jogadores que recebem mais frequentemente passes de diversos companheiros. E também utilizei uma outra métrica que tem a ver com jogadores que distribuem melhor para mais jogadores. Então, através dessas duas métricas, eu tentei identificar o comportamento coletivo de uma equipe e, além disso, identificar o comportamento individual de cada jogador. Então, nessa figura, você vai conseguir identificar dentro da equipe quais os jogadores que têm mais importância na construção do jogo. Os que têm o tamanho maior e os que estão em vermelho são os jogadores que mais têm interação uns com os outros. E as setas mostram com quem que eles interagem mais. Então, só através dessa imagem eu consigo já detectar como é que a minha equipe joga. E além de ter uma informação transversal, esse estudo foi feito durante vários jogos para ver como é que esses comportamentos se modificam ao longo dos jogos e assim a gente começar a entender o papel do método de ensino e da pedagogia no comportamento e na aprendizagem coletiva dentro de uma equipe. Nesse estudo também foi detectado uma previsão de aumento da colaboração entre os jogadores da mesma equipe. Então, através de uma regressão, foi possível observar que aumentou não só a quantidade, mas a qualidade das interações e das colaborações entre jogadores da mesma equipe. E outro dado também foi que, quando comparado aos adversários, a equipe investigada ela teve um maior número de passes trocados durante uma partida, maior número de passes certos e teve um menor número de chutões, que são aquelas jogadas onde os jogadores se livram da bola sem a intenção de procurar um passe para algum companheiro. Bom, nesse outro estudo, o método mudou. Agora não identificamos mais o passe, mas sim a ocupação do espaço de cada jogador dentro do campo. Através dos dados coletados com o GPS, a gente conseguiu identificar que os jogadores que se deslocam mais são aqueles jogadores que jogam em espaço menor e que os meio-campos eles têm a maior característica de se deslocarem mais entre 10 e 16 km por hora. Isso deve ser por conta deles estarem sempre marcados, jogando em zonas mais congestionadas dentro do campo. Isso faz com que eles tenham que estar em constante movimento e correndo até numa intensidade considerada moderada, de 10 a 16 km por hora. Então, através desses dados, a gente consegue pensar não só na parte tática, na função da equipe, mas também consegue pensar qual que é o desgaste físico desses tipos de jogadores. Isso nos leva a induzir e fazer inferências que podem ajudar na preparação atlética desses jogadores. Outros estudos importantes dentro da área do futebol são os estudos que falam do desenvolvimento do talento esportivo. Nesse estudo, os autores mostram que o desenvolvimento do talento ele é multidimensional e ele deve ser levado em consideração muitos aspectos relacionados à tarefa, às condicionantes do próprio indivíduo e também do ambiente onde esse indivíduo é desenvolvido dentro do esporte. E essas engrenagens funcionando é o que vai proporcionar um maior desenvolvimento desse talento esportivo. Um dos pontos dentro dessa linha de pesquisa sobre o talento esportivo é o efeito da idade relativa, que é conhecido no âmbito esportivo como uma maior distribuição de nascidos nos primeiros 6 meses do ano em atletas participantes de diferentes modalidades, com prevalência maior de nascidos entre janeiro e março. Então, o efeito da idade relativa ele tem sido identificado em diferentes modalidades, e no futebol principalmente, é onde tem mais estudos sobre isso. Ou seja, um menino que nasce em janeiro, segundo as pesquisas, ele tem maior probabilidade não só de ser maior e mais pesado em estatura e peso, mas ele também tem mais
meses de prática comparado a um garoto da mesma categoria, mas que nasceu em dezembro. Então essa diferença de alguns meses são cruciais na hora de esse menino ser selecionado, na hora dele ser colocado para jogar e na hora dele ser incluído ou excluído dentro de um programa esportivo. Outro estudo muito importante que deve ajudar você a entender um pouco sobre os métodos de ensino dentro da sua carreira de treinador são os estudos que comparam os métodos, as metodologias de ensino mais tradicionais, como o método repetitivo e analítico, com as metodologias de ensino mais contemporâneas. Uma delas é a aprendizagem diferencial. E nesse estudo mostra que a ativação cerebral dentro de um programa de treino da aprendizagem diferencial ativou muito mais o cérebro de jogadores de futebol comparado àquele treino analítico, repetitivo, de passes. Portanto, a gente consegue detectar hoje em dia, através das pesquisas, que grau de ativação que a gente consegue com determinadas metodologias de treino. Isso pode ser importante para você incluir ou descartar alguns tipos de treino dentro da sua sessão. Outro estudo interessante relacionado à neurociência foi um estudo realizado por pesquisadores japoneses, onde eles compararam a atividade cerebral do cérebro do Neymar com a atividade cerebral de 3 jogadores da segunda divisão espanhola, um jogador de futebol amador e 2 nadadores de nível nacional da Espanha. E eles perceberam que para um mesmo movimento, que seria o movimento esse do tornozelo, o jogador Neymar ele ativa uma área do cérebro muito menor comparado aos outros jogadores da segunda divisão espanhola, que também podem ser considerados de alto nível, também comparados ao jogador de futebol amador e aos nadadores. E esse fenômeno eles têm atribuído como eficiência motora, que é a capacidade, através dos anos de prática, do cérebro usar uma atividade menor para conseguir fazer um mesmo movimento. Agora, saindo do indivíduo e indo para o jogo, os estudos têm avançado muito na utilização de visão computacional e de análises estatísticas probabilísticas para ajudar a entender o que acontece no fenômeno e no sistema caótico chamado jogo de futebol. Então, algumas pesquisas têm utilizado aqueles dados traqueados por câmera ou por GPS com o intuito de saber o que passou no jogo e quais são as probabilidades de acontecer. Eles têm chamado isso de landscape de probabilidades, que é justamente através dos dados já coletados começar a decifrar alguns padrões de probabilidades de sucesso e insucesso e através da metodologia do treino atacar essas informações e utilizar essas informações a favor da construção do jogo da equipe e a favor da competição contra as equipes oponentes. Então esses estudos acerca do jogo, eles têm trazido dados muito importantes e principalmente a forma de visualização desses dados tem sido muito interessantes para quem trabalha no futebol. Nesse estudo, por exemplo, tem a comparação da concentração de jogadores dentro do campo durante uma partida em diferentes modelos de jogo, um com a defesa mais baixa e o outro que marca mais a pressão. Então a gente consegue, através disso, saber por onde os jogadores atuam durante o campo e por onde a equipe atua durante o campo e assim programar melhor o treino e detectar esses padrões a fim de aumentar o desempenho da equipe. Nesse estudo, os autores mostraram uma relação da ocupação do espaço de cada jogador e também dos tipos de passe que mais levam perigo à meta adversária. E muitos estudos também têm sido aplicados durante o treinamento, na aplicação de diferentes tarefas de treino e na investigação das condicionantes que modificam essa tarefa de treino. Bom, espero que você tenha entendido um pouco sobre a ciência do futebol, lembrando que essa ciência ela provém de uma ciência geral, mas ela também já tem um núcleo que se desenvolve a cada ano. O futebol aplicado à ciência, ele tem um ambiente que está sendo investigado,
que vai desde a evolução do jogo, da história desse jogo, da pedagogia, e ele tem alguns objetos de estudo, que são os jogadores, os treinadores, o jogo e o esporte. E é importante lembrar que quanto mais a gente souber tratar os dados, gerar informações interessantes, com fácil visualização e reporte, e também transformar essa informação em conhecimento aplicado, mais você vai conseguir trabalhar próximo da ciência. É importante lembrar também o quanto que tem crescido o futebol aplicado à ciência e o quanto que vai ser importante nos próximos anos que os profissionais trabalhem junto dessa ciência. E quanto mais a gente trabalhar próximo dessa ciência, mais a gente vai entender o que a gente vai estar fazendo na prática e mais a gente vai conseguir também contribuir com o desenvolvimento do futebol aplicado à ciência. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Espero que essa aula tenha despertado muito mais a curiosidade sobre o tema e espero encontrá-lo em breve. Até mais.